Inacreditável. O Brasil perdeu para a Bolívia em casa, mas o escândalo não parou aí. Árbitro criticado. Polícia. Bola misteriosa. A CBF não poupou desculpas. Será que essa foi a primeira vez? Calma que eu te conto tudo. 2. O jogo e o árbitro todos contra a arbitragem. A derrota por 1-0, com gol de Miguel Terceros em cobrança de pênalti na prorrogação do primeiro tempo, decretou a eliminação do Brasil do topo das eliminatórias, agora em 5º lugar, indo para a repescagem FECE Mundial de 2026. O presidente da CBF, Samir Chowdhury, criticou ferozmente o ambiente e parecia que jogamos contra o juiz, a polícia local e até meninos que trocavam a bola. Ele chamou a atuação da arbitragem e a hostilidade externa de inaceitável e pressionou a Conmebol por providências. 3. Contexto histórico. O peso da derrota. Esta não foi a primeira vez. A seleção já havia perdido para a Bolívia em La Paz em 1993. 2-0 a histórica primeira derrota em eliminação sul-americana. E depois em 2001. 3-1. A Bolívia não perde em casa para o Brasil desde 1985, ou seja, há 30 anos. Essa nova derrota marca um prejuízo tático e simbólico, além de quebrar a invencibilidade recente. Traz à tona novamente a dificuldade enfrentada na altitude de La Paz. 4. Reações e repercussão. A derrota já foi apontada como a pior campanha do Brasil nas eliminatórias, com 6 derrotas no total e vitória na repescagem sendo o próximo obstáculo. Críticas à arbitragem se misturam a queixas sobre ambiente hostil, mas o fato é o futebol. O Mauro vai falar sobre a seleção também, uma tela sobre as aspas, sobre o que falou, na verdade, o presidente Samir Chowdhury sobre o jogo de ontem. É uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Jogamos contra a arbitragem, contra a polícia, contra gandulas que tiraram as bolas de campo e jogando bolas dentro de campo. Me desculpa a palavra, mas foi uma verdadeira várzea hoje. Não é o que esperamos para o futebol mundial e sul-americano, disse o presidente da CBF. No intervalo de jogo, o Rodrigo Caetano tentou reclamar lá com o delegado da partida, a polícia chegou, deu uma prensa ali nele e tudo mais. Enfim, o clima era um clima de eliminatórias meio anos 70, 80 ali. Só faltou o policial no escanteio. Assim, só faltou isso. Você escreveu sobre o desempenho da seleção brasileira com o número de jogadores testados. Foram 84 jogadores testados desde 2023. Escreveu isso no seu blog, né, Mauro? Bom dia. Não, isso eu não coloquei no meu blog, não. Não? Não, o número de jogadores não. Não, desculpa. Você escreveu sobre o jogo. Sim, mas não sobre isso. Sobre desculpa. O VAR. Falei errado. Eu escrevi sobre o VAR. Esse pênalti é uma piada, né? Esse pênalti não existe, gente. As pernas dos dois meio que se entrelaçam ali. Aí o Fernandes, o boliviano, ele se joga. Porque o Vitinho já vinha para dar o estourão para afastar o perigo. O atacante, quando percebe que a bola já não está sob seu controle, ele vai cair, pô. Por que o Bruno Guimarães vai cair? Não vai cair, porque vai cair o atacante. E o cara estava do lado lá, o chileno, lá, o árbitro. Estava do lado, ele viu. Mas ele chamou para o VAR. Quando foi no VAR, marcou o pênalti. O jogo era um jogo atípico de fato, né, pelas circunstâncias. Eu acho que assim, a gente tem que lembrar também o seguinte: se fossem 4 vagas de uma direta, todo o comportamento do Brasil seria outro. Até a tolerância com o Diniz, com o Dorival seria menor. Lá atrás, porque você estaria sempre correndo o risco de ficar de fora da Copa. E o Brasil, a gente falou sobre segunda-feira, acho que foi segunda-feira que eu não posso, né? A tabela sempre é a mesma, o Brasil encerrando contra a Bolívia, porque aí pega a Bolívia eliminada. Pegaria eliminado também se fossem 4 vagas e uma da repescagem, já estaria fora. Então não haveria essa mobilização. Como foi o último Brasil e Bolívia de eliminatória antes desse? 4-0 lá em La Paz. O Brasil ganhou fácil. Porque a Bolívia já chegou com os pneus arriados, já eliminada. Dessa vez, por ter mais vagas, ela chegou com essa possibilidade de alcançar pelo menos a repescagem. Então, assim, acho que seria muito diferente se fossem 4 vagas e uma outra. Todo o curso da história seria modificado. Todo o curso. O Edinaldo, ele errou e acertou. Porque ele começou com o Ancelotti, foi a ideia dele. E muita gente ridicularizou e tudo. Eu me lembro desde o começo, eu falando, cara, eu não acho um absurdo. Não, o Ancelotti vai vir para cá. Cara, é a seleção brasileira. Não vai treinar o Rosita Sofia no Brasil. É a seleção brasileira. É sedutor para um técnico, com o currículo que ele tem, ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Tentar ganhar, né? Imagina. Desde o início, para mim, está bem claro. E, de fato, havia o contato. Só que houve um momento em que o Real Madrid chama o Ancelotti para renovar o seu compromisso e, simultaneamente, o Edinaldo estava afastado. Depois ele volta, depois sai de vez. Pô, na hora que imagina, o Real Madrid fala, vamos renovar o contrato? Eu falo, pô, tem uma proposta do Brasil, mas cadê o cara que me chamou? Não está mais lá. Pô, não, vou renovar com o Real Madrid aqui. Talvez ele renovasse mesmo que o Edinaldo estivesse no poder, mas as circunstâncias tornaram
óbvia renovação contratual dele. Isso fez com que ele ficasse mais tempo por lá. E acho que o erro foi não ter buscado um outro nome e ter apostado em nomes que não deram certo, que não me surpreende nem um pouco, tanto o Diniz quanto o Dorival. Acho que não tem tamanho para treinar a seleção brasileira. Sem contar o Ramon. O Ramon, então, é uma piada, né? O Ramon é uma piada. O Ramon tem um cartel de treinador antes de chegar na CBF, que é uma coisa medonha. No Vasco, CRB, acho que Vitória, todos os times que ele passou, passagens curtíssimas, trabalhos ruins, e de repente ele está na seleção sub-20, vai para a seleção principal. Aquilo foi uma inconsequência. E segue lá, né, detalhe. Oi? E segue lá na E seleção. está lá ainda. Aquilo foi inconsequência. Mas isso aí tudo é muito errado. Evidentemente está errado. Acho que no momento que o Ancelotti não podia, ele tinha que ter buscado um outro nome que tivesse peso para comandar a seleção. O maior símbolo de que o Dorival não poderia ser esse cara é ele com o dedinho levantado tentando entrar na rodinha, antes da disputa de penais. Aquilo ali foi constrangedor. E o Diniz fez um prolongamento do que era a relação dele com os jogadores, paparicando o Neymar no jogo aqui do Santos contra o Vasco, tomou de 6-0. Quer dizer, que relação é essa? Sabe, esquisito, não é uma relação, sabe, de cobrança, de profissionalismo. Pode ser que o Ancelotti seja um fracasso na Copa do Mundo, a gente não sabe. Mas hoje, falando antes da Copa, acho difícil alguém falar assim, contratou um mau técnico, contratou um cara errado. Dá para dizer isso? Alguém conseguiria dizer isso? Eu acho difícil. Acho bem difícil, porque é um técnico da primeira prateleira. E é difícil você ter um técnico desse tamanho em seleção. Nenhuma seleção do mundo tem, cara. Talvez a da Inglaterra com Thomas Tuchel seja a única. Ele ganhou uma Champions League pelo Chelsea, tem títulos, tem um cartel de times importantes que ele comandou, é mais jovem também, né? Fora esse, quem mais? Você pega Roberto Martínez, os demais técnicos, nenhum dele. Mesmo Scaloni, campeão do mundo, não tem o currículo do Ancelotti. Era um técnico de base, que deu certo ali, tudo, um trabalho... 5. Conclusão. O que vem por aí? O Brasil deixou o campo derrotado, mas também com descrédito. Agora é repescagem, decisões internas e uma Copa do Mundo que não espera. Torcedor, qual a sua leitura?